Qualquer coisa, só é falar, tá, pessoal? Deixa-me só... Vocês chegaram a ver essa tela aqui? Acho que Não, não, né? Porque eu professor, tava... cirurgicamente. Mas, assim, isso aqui é tudo que eu falei, tá bom? Né? Sobre planejamento, opa, sobre planejamento, tá certo? É, sobre nossos objetivos. Estão conseguindo ver o que eu estou riscando aqui? Sim. Sim ou não? Ótimo, né? Aqui é nossos objetivos, aqui somos nós, tá bom? Certo? Aqui é Jarbas, tá? Jarbas está aqui, ó. Tá bom? E aqui nós somos todos os processos para chegar até nosso objetivo. Foi o que eu falei logo no início para vocês, tá bom? Então, nessa segunda tela foi quando eu estava explicando para vocês que como, né, gestor aqui, tá certo, né? Nós somos o gestor. Como para um gestor é difícil tomar decisão nesse momento. Então, não vou repetir tudo que eu falei, mas está aqui o texto, tá? Que nós vamos continuar. Então, só lembrando, né, que nós estamos falando aqui de ferramentas que nós vamos utilizar no processo de planejamento. Quando eu tenho algo planejado, é muito mais fácil eu tomar decisões, né, porque eu planejei isso aí, tá bom? Então, é como se eu fosse sair de casa, fosse talvez para uma festa, ou fosse fazer uma viagem em família e vamos traçar um roteiro. Então, nós fazemos um planejamento, né, do nosso objetivo. Vamos chegar em 4 horas no nosso destino. Vamos passar por tal cidade, vamos parar ali, fazer um almoço. Então, a gente traça um roteiro, né, traça alguns pontos que nós temos que fazer, né, para seguir o processo e continuar até o objetivo. Mas aí fica fácil, né? Eu planejei antes. Vou parar, digamos que eu vá para Campina Grande, um exemplo, né? Vou para Campina Grande, no meio do caminho, né, tem uma cidade lá que vende tapiocas, né? Eu quero dar uma parada lá nessa cidade, planejei parar para comer tapiocas e depois continuar, né, e ir para Campina Grande. Ou ao contrário, de Campina Grande para João Pessoa, que é até melhor, né? Porque passa bem no meio da cidade. Mas aí eu planejei, sei o que fazer. Tá? Num momento como hoje, nessa situação de hoje, como tomar, né, decisões, certo? De uma situação que ninguém estava esperando, né? Então, esta é uma decisão muito difícil. Vejam que houve mudanças, né, em muitas empresas, e é difícil para as empresas segurar essa situação porque elas têm, né, processos gerenciais, tá bom? Que devem ser praticados. Só que nesse momento de contingência, podemos dizer assim, fica muito difícil tomar uma decisão porque ele não foi planejado. Todo planejamento que está havendo agora é de emergência e não é nada fácil. E todo planejamento, nesse momento que nós estamos vivendo, depende de uma decisão governamental, né? Só para termos uma ideia, no final de semana saiu, o governador do estado aqui, permitiu que alguns órgãos, né, algumas empresas pudessem voltar. Hoje, se vocês olharem, parece que essas empresas não voltaram ainda, né, porque estão com medo da situação, porque o Ministério Público disse lá que não saíssem, ficassem em casa, tá bom? Então, para a empresa, no caso, como nós estamos estudando para sermos gestores, né, seja lá se for privado, público, mas para um gestor é muito difícil tomar decisões, né, nesse sentido. E principalmente quando nós temos forças externas, né, ditando algumas regras para nós. Então fica mais difícil ainda. Então, mas nós precisamos, né, contudo, garantir aqui, tá certo? No fim de tudo, né, garantir que tudo dê certo, certo? E que nós possamos obter o melhor resultado possível mediante nossas decisões. Então, eu estou colocando duas situações aqui para vocês. Uma, onde nós planejamos e fica fácil tomar decisões. Se der algo errado, nós vamos lá e corrigimos, tá bom? Mas nessa outra situação que é emergencial, nós estamos planejando tudo de última hora, tá? Se nós fizermos, né, se nós queremos tomar qualquer decisão daqui a 2 horas lá na frente, isso nós temos que planejar, tá?
exige, né, um planejamento, nem que seja mínimo, pequeno, mas existe um planejamento, tá bom? Então, nesse momento, né, nós precisamos do quê? De encontrar resultados esperados, que não está sendo difícil, na busca dos objetivos organizacionais, certo? E lembrando que toda empresa, ela nasceu para ter lucro, né? Faz parte, né, de uma regrinha aí, tá? Então, quais seriam os objetivos, né, nesse momento? Se o meu objetivo organizacional é atender meus clientes, tá? Que vão à loja, certo? Comprar meus produtos. E agora que não pode mais os clientes irem à loja e comprar meus produtos. Como eu vou realmente, né, ter resultado nesse meu objetivo? Ficou difícil. Então, eu tenho que agora encontrar alternativas, tomar decisões, como nós estamos colocando aqui desde o início, tá bom? E é o gestor, né, pessoal, que vai fazer isso. Sempre sobra para o gestor. E hoje em dia, infelizmente, algumas decisões são tomadas em cima, né, de custos. Então, o que é que pesa muito, né, numa empresa? Quais são os custos que mais pesam dentro de uma empresa? Nós sabemos que um funcionário ele custa o dobro, né, para a empresa. E hoje assim, as empresas estão precisando ter um certo lucro, um certo resultado para garantir esses empregos. Então, está sendo muito difícil. É uma situação meio que terrível. Mas segundo o Franco Rodrigues, né, e nome bem engraçado aqui, né, Calela, destacam que a tecnologia de gestão são né, soluções metodológicas configuradas para situações de organizações específicas e que podem ser reproduzidas por organizações com situações semelhantes. Tá? Então, vamos ver no detalhe, né, essa definição aqui, tá certo? Bem mais detalhada. Tá? Tem aqui no texto. Tecnologias de gestão são propostas de meios de gestão que procuram auxiliar os gestores na busca pela melhoria do desempenho organizacional, de forma que sugerem a utilização sistemática de métodos e ferramentas que podem contribuir com a maximização daquilo que as empresas são capazes de fazer. Então, hoje nós precisamos de tecnologia e tecnologia de gestão, tá? Como é que eu vou realmente, né, maximizar, né, todo o meu trabalho daquilo que eu sou capaz de fazer. Então, dificilmente hoje em dia uma empresa não consegue sobreviver sem um software, né? Sem uma tecnologia de software, tá? Que pode ajudar na gestão. Por quê? Eu lembro, né, deixa eu ver o ano, em 1999, 2000, tá certo? Que eu trabalhei no Pão de Açúcar e na época o dono do Pão de Açúcar, né, o majoritário lá era o Abílio Diniz. Alguns de vocês devem saber. Tá? Este é um resultado que encontrei na web. Já começou a atrapalhar a aula, tá vendo? No meu celular. Aí tá certo. Até online, bicho. É fofinha, Petrônio. É fofinha, viu? Né? Tô sabendo. Vamos lá, então. Então, Abílio Diniz, certo? Ele tinha um próprio sistema dele, né? Ele, dentro da empresa, tinha o órgão de TI lá, no departamento de TI, conseguia criar, né, o próprio sistema de onde ele estivesse, né? Não era o celular, não era tão tecnológico na época, mas o computador, de onde ele estivesse, ele conseguia olhar qualquer loja dele, né? Quando eu falo olhar, eu falo os dados, né? Os dados dessa loja, a lucratividade dessa loja, né? De onde ele estava. Então, qualquer loja do Brasil, ele conseguia ver. Então, isto é uma tecnologia de gestão, certo? É válido também destacar que ferramentas de gestão, nós falamos de tecnologia, agora vamos falar sobre ferramentas, né, de gestão, são entendidas como as técnicas utilizadas para se implantar essas tecnologias, tá, de gestão, as quais serão escolhidas e aplicadas pelos gestores conforme as necessidades específicas, pois cada organização tem seus próprios desafios, externalidade, cultura e sistemas de gerenciamento. Essas questões aqui é o seguinte:
uma ferramenta, talvez, pode servir muito bem para uma empresa e para outra não sirva. Tá? De acordo com cada trabalho, de acordo com cada empresa, nós temos problemas diferentes, situações diferentes, né, para aplicarmos um determinado gerenciamento, né, um sistema de gerenciamento. Uma coisa também que realmente atrapalha é culturas. Tá? Às vezes, uma empresa nossa faz fusão com outra empresa de um outro país e começa a ter conflitos culturais. Tá? Me falaram ontem, né, os alunos da turma de ontem falaram que na Netflix tem um vídeo, um filme, ele citou lá o nome, mas a gente pode pesquisar, né, o conflito que tiveram os americanos quando fizeram uma fusão lá com os chineses. Então, são culturas totalmente diferentes, tá certo? Por mais que o mundo esteja globalizado, mas existem suas culturas mais internas, tá? Então, nesse momento, é um grande desafio usar as ferramentas e as tecnologias de gestão para trabalhar nessa situação. Então, se o gestor, tá, é um tomador, né, de decisão, na essência, né, é o principal agente de mudança na organização. Então, sendo ele o principal agente, nós compreendemos que o gestor, tá certo? Que esse cidadão aqui, ele deve estar super preparado para qualquer evento, né? Por mais que ele não esteja preparado, ele deve estar, ou deve ter uma certa consciência, um certo preparo para situações emergenciais também, né? Então, só não basta o cara fazer lá, o gestor fazer tudo que já está dentro de um processo, tudo já determinado, como manda o figurino. Quando acontece um problema grande, e aí, o que eu faço agora? Né? Qual é a ideia fora da caixa que eu vou ter? Tá certo? Então, ele tem que tomar decisões de mudança, como nós já falamos aqui. Então, quando você assumir desafios gerenciais em sua carreira, né, como a utilização de tecnologias e ferramentas de gestão poderá ajudar na sua atuação? Então, é uma pergunta. Quando vocês, talvez alguns aqui já tenham essa função de gerir, né, de serem gestores, ou outros estão se preparando para isso, né? Então, como nós vamos utilizar essas tecnologias? Então, quando nós vamos aprender hoje, nós vamos entender melhor. A primeira tecnologia é bem interessante, tá bom? E bem estratégica. E é bastante usada. Então, bastante apropriado para o planejamento estratégico, nós chamamos de benchmark, tá? Então, benchmark é algo bem interessante, né? É algo que é muito utilizado e nós utilizamos, por incrível que pareça, talvez você esteja utilizando e não saiba, né? Eu esteja utilizando e não saiba, tá bom? Se eu perguntar agora, aí vocês podem desativar o áudio e responder. Alguém sabe, né, o que é realmente benchmark? Alguém liberou o áudio, mas não falou. É uma tecnologia de gestão. É copiar, é tipo copiar modelos de gestão de empresa, alguma coisa do tipo relacionado. Rapaz, Não essa copiar no palavra sentido. Mas é mais ou menos isso. é mais ou menos isso, né? Adotar um Vamos modelo, adotar um modelo que funciona, em vez de você criar um modelo novo, você usar um modelo que funciona, né? Não fazer a roda de novo. Mas Pronto. adaptar do jeito da sua empresa. Pronto. Não usando a palavra copiar, né? Porque isso pode até gerar um sentido de plágio, né? Tá certo? Uma cópia. Mas é isso que vocês começaram a falar aí, né? Eu observo algo que outra empresa está fazendo, né, de bom, e tento fazer melhor ainda, né? Ou ver o que pode ser utilizado para mim. Se vocês observarem bem, todos nós fazemos algo parecido com isso, muitas vezes, né? Então, é uma tecnologia de gestão que apoia a capacidade da organização em perceber o ambiente externo. Vou contar um exemplo para vocês. Talvez para alguns eu já tenha contado. Uma empresa de mineração, ela estava com alguns problemas com seus carrinhos, né, que anda com a mineração, os carrinhos andam em cima dos trilhos, e esse local dessa mineradora era bem acentuado, né?
Então, os trilhos subiam e desciam, subiam e desciam, e constantemente desencarrilhavam. Então, eu perdia, né, minérios, tá bom? Porque o carrinho virava devido, né, ao local bem acidentado e íngreme. Então, os gestores começaram a pensar, puxa, qual empresa, né, trabalha com esses carrinhos em cima de um trilho que sobe e desce de um lado para outro e não cai? Quem poderia responder isso aí? Isso é um benchmark, né? Ele estava querendo saber qual é a empresa que utiliza carrinhos em cima do trilho, que sobe e desce, tá bom? Em situações íngremes, de um lado para outro, e não cai esses carrinhos. Que empresa é essa? Não precisa dizer o nome da empresa, mas que empresas utilizam essa tecnologia? Alguém aqui já andou de montanha-russa? Já brincou na montanha-russa? Acho que Eu já, já. né? Pronto. Sim. Então, esta empresa mineradora, né, ela copiou a ideia, ela disse, poxa, quem é a empresa que fabrica esses trilhos e os carrinhos, né, para as montanhas russas, né, de montanha-russa, né, para os parques? Então, vamos atrás dessa empresa, porque nós queremos essa mesma ideia para nossos trilhos, né, da nossa mineração. Então, quando eles conseguiram essa mesma tecnologia que era utilizada na montanha-russa, né, que ele vai para um lado, vai para outro, de cabeça para baixo, e todo jeito, e o carrinho não cai, era a tecnologia ideal que eles estavam precisando para a mineradora. Então, aí sim é um benchmark, né? Ele observou, né, um ambiente externo dele, viu quem era outra empresa que utilizava algo semelhante que eles estavam utilizando, para que pudessem, nesse momento, né, verificar que eles poderiam utilizar talvez a mesma tecnologia, ou até uma tecnologia melhor para isso, né? E aí sim, ó, vamos colocar aqui, superar, né, a turbulência e o dinamismo presente fora das fronteiras da empresa, tá? Então, nós tínhamos problemas nessa empresa mineradora e depois que encontraram quem era o fabricante, né, dos carrinhos de montanha-russa, eles resolveram o problema. Foram concorrentes? Não, tá certo? Não eram concorrentes, mas conseguiram a mesma solução para problemas diferentes, para empresas diferentes, mas com problemas semelhantes, tá? E aí, nessa situação, precisamos também o quê? Buscar e aproveitar oportunidades e o aumento da competitividade. Nesse sentido aqui, a empresa que fez isso, da mineradora, talvez saiu na frente, né, de uma outra empresa que não tinha tido essa ideia. Então, ele viu o quê? Uma oportunidade, né? Aqui, certo? Viu uma oportunidade, buscou essa oportunidade num mercado que não era igual deles, mas era semelhante, né, em alguns aspectos, e aumentou a sua competitividade, né? Uma vez que se adaptaram, certo? Ao novo contexto também. Isto aqui, certo? Que nós estamos vivendo aqui agora, tem alguém com o áudio aí ligado, hein, pessoal? Vamos desligar os áudios. Isso aqui, esse momento atual que nós estamos vivendo, também é um momento de benchmark, né? Nós podemos observar, né, qual empresa esteja trabalhando melhor, né, nesse segmento. Quando começou a especular, tá bom, esse isolamento social, essas paradas nas empresas, para vocês terem uma ideia, tem um aplicativo, né, chamado Zoom, tá? Que é tipo o Skype, né? Mas é um concorrente do Skype. O que aconteceu com o Zoom? As ações do Zoom começaram, ó, a subir, porque já estava se prevendo que muitas pessoas iriam ficar em casa e para poderem trabalhar teriam que utilizar essa tecnologia, que é o Zoom. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de uma curiosidade, né, as ações dela, certo? As ações dela começaram a subir, não é isso? Tem uma outra empresa na China, coincidentemente na China, também com o nome de Zoom, que não tem nada a ver,
tá bom? Com este Zoom aqui, que também as ações começaram a subir. Por quê? Porque as pessoas confundiram, né? Uma com a outra, certo? Aqui está o que eu achei. Não achou nada. Deixa eu desligar esse celular. Esse celular tá perturbando hoje, viu? Desliguei. Certo? E aí, coincidentemente, essa empresa Zoom aqui que eu falei da China, né, que não tem nada a ver com a tecnologia, tá, de videoconferência, começou a subir porque as pessoas confundiram, tá, essa situação. Então, nesse momento, é uma adaptação que nós começamos a ter. Hoje, o que nós estamos fazendo aqui, nesse exato momento, é uma adaptação, porque é um novo contexto, tá certo? Mesmo que seja um novo contexto provisório, tá bom? Mas é um novo contexto, né? Que necessita o quê? Aprimoramento, né? Do nosso modelo de gestão. Quando tudo isso começou, né? O professor Sérgio falando conosco, disse, nós temos que aprender com isso alguma coisa, né? É um novo modelo a seguir, nós ainda vamos aprender. Tudo era muito novidade, tudo era muito complicado, até nós chegarmos ao que estamos fazendo hoje com vocês. Então, vejam que toda essa situação se aplica ao que nós estamos vivendo, né? Eu não sei se a Pitágoras ela pegou esse modelo que nós estamos fazendo aqui, né, que é ao vivo, e, e está aplicando aqui porque ela fez um benchmark. Porém, eu acredito que sim, porque esse modelo que nós estamos fazendo aqui, mais ou menos, isso já acontece, né? Eu já vejo acontecendo pelo YouTube, acontece pelo Instagram, tá certo? Então, é mais ou menos isso, né? Então, são modelos parecidos. Então, isto aqui que nós estamos vivendo é um benchmark, tá? É um novo contexto que nós precisamos aprimorar, ok? Alguém tem alguma pergunta a fazer ou comentário, por favor? Qual é as sessões que a gente vai estudar hoje? As sessões? 7. Sessão 7? É. Bom, No aula aula? 7. É, a aula é 7. A aula é 7. Ah, tá. Tá certo? A aula é a Obrigada. 7ª aula. Tá bom. Mais alguma pergunta, alguma dúvida sobre o assunto? Alguém gostaria de compartilhar alguma situação que viram nesse exato momento que nós estamos passando parecido, né, que estão tentando fazer, né, algo diferente para se adaptar a esse contexto, mediante o que, não vamos falar essa palavra copiar, né, mas esse benchmark, puxa, a empresa tal está fazendo isso, porque nós não fazemos também? Alguém tem algum exemplo aí? Professor, eu acho que Oi. as questões das entregas, né? Já existia, claro, assim, supermercado, farmácia e outras coisas, mas eu vejo bem forte agora nessa nova situação que a gente está vivendo. Tipo, das pessoas precisarem se isolar e pedirem comida, alimentos, remédios e outras coisas em casa. Acho que todo mundo, todo o comércio meu que se adaptou, está se adaptando para trabalhar mais com isso. Está havendo adaptações daqueles quem podem adaptar, né? Por exemplo, tem, não sei se vocês conhecem aquela franquia Dr. Scholl, né? Que trata lá dos pés, tudo. Então, as pessoas os clientes já não mais poderiam ir, né, até as lojas. E aí, alguns vendedores, né, vendedores não, né, os podólogos, né, que trabalham lá, disseram, não, nós vamos fazer uma nova estratégia, nós vamos até a casa do cliente. Mas até nesse momento, essa mesma estratégia que criaram não está dando muito certo. Porque os clientes não querem que alguém venha, né, de fora para dentro de sua casa. Você citou a questão dos motoboys aí, e é impressionante como, eu não sei se já existia esse número de motoboys ou aumentou absurdamente nesse momento, certo? Mas muitas empresas tiveram que se adaptar. Em vez de o cliente virem até a sua casa, nós começamos a entregar os produtos até a casa deles. E agora, assim, num volume muito maior. E aí, a tecnologia, tá certo? As ferramentas de gestões, o planejamento teve que ser muito mais aprimorado nessa situação, né, que foi citado dos motoboys. Eu fiquei sabendo de uma situação bem interessante, uma curiosidade aqui, né, que esse final de semana
um funcionário lá que trabalha comigo na empresa, ele disse que estava no depósito de bebidas e o dono do depósito de bebidas disse o seguinte, que nesse final de semana que passou, ele faturou 3 vezes mais, né, valeu o faturamento dele 3 vezes, 3 carnavais que se passaram, né? Então, no momento de carnaval se fatura muito. Então, nesse final de semana passado agora, ele faturou 3 vezes o valor de um carnaval. Então, eu fiquei impressionado com essa situação. Então, muitas pessoas acharam que estavam de férias, tá? Nesse momento, e foram curtir ou pensaram assim, vai ser o fim do mundo, eu vou beber enquanto eu posso, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. E tentaram, talvez, fazer algo desse tipo e comprar tudo que tinha que comprar. Então, ele achou, para ele, este empresário, né, que tem este depósito, disse que ficou impressionado e pensou que era algo desse tipo que estava acontecendo, tá? Então, nesse momento, né, ele teve que se planejar? Não. Tinha como se planejar? Não. Né? Então, ele só foi atender na sua demanda. A partir daí, ele pode imaginar o que pode acontecer. Temos que lembrar também que planejamentos, ele vem muito também de um histórico que existe da empresa. Então, quero fazer uma nova estratégia de vendas, por exemplo, né? Mas qual é o histórico de vendas sobre tal produto, por exemplo, né? Ou aumentar a minha produção, mas qual é o histórico dessa produção? Tá? Como é que eu vou fazer esse planejamento sem ter o histórico de cada um deles? Então, fica muito difícil. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento atípico, né? Não aconteceu nada como isso, certo? Então, só para vocês... Eu tive uma experiência semana passada e com um colega meu, e aí vocês sabem que eu gosto de acampar, e aí comprei 2 galões de etanol. Deixei guardado, né? Com aqueles galões autorizados pelo Inmetro, tudo bem conservado aqui. Porque, honestamente, né, eu não sei quanto tempo isso vai levar. Tá? Não sei como é que vai ser a produção de gás ou não. Pode tudo se normalizar de um dia para o outro, como pode estender um pouquinho mais, né, esse isolamento, como estão prevendo aí. E aí eu pensei, se meu gás acabar, eu consigo, né, cozinhar com etanol. Porque eu tenho meus equipamentos de acampamento que eu consigo fazer isso. Eu estava comentando com um amigo meu e ele riu da minha cara. Né? Ele começou a rir, dizendo, você está exagerando, você está fazendo tudo. Então, o que aconteceu nesse momento? Né? Nós fomos pegos de surpresa, eu imaginei uma determinada situação, tá certo? Né? Que pode faltar, ficar em escassez, né, alguns produtos. Eu digo, não, eu vou ter pronto, vou ter em casa, né, alguma coisa para resolver caso falte no mercado. Então, isto é um planejamento. Tá? Pode até não acontecer, mas eu me planejei, eu me preparei para essa situação. Então, esse meu amigo riu de mim. Por incrível que pareça, um dia depois que ele riu de mim, ele ligou para mim dizendo, Petrônio, a crise me pegou. Ele disse, o que foi? Acabou meu gás. Eu estou sem dinheiro para comprar gás. Sabe? Então, veja que situação difícil, né, que se passou. Né? Não houve uma preparação dele, ele não acreditou, achou que era muita turbulência, tá certo? Muita especulação. Então, nós precisamos também ter muito cuidado, né, com essas questões de especulações. Às vezes, as especulações podem ser exageradas, como elas podem trazer alguma realidade. Então, o gestor, nesse momento, ele tem que realmente saber tomar certas decisões. E o benchmark, né, que é observar, e nós fizemos isso, né? O que foi que nós fizemos aqui? O que aconteceu na Itália? O que foi que está acontecendo na Espanha? O que aconteceu na China? Então, isso é um benchmark. A gente está olhando para outro país, está vendo o que aconteceu lá e vamos aqui tentar resolver para que nós não possamos sofrer o que eles sofreram lá, tá bom? Então, é esta situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo realmente uma situação de aplicação efetiva da ferramenta benchmark. Então, muitos concordam, muitos especulam demais, não concordam, e aí é situações de gestores que estão discordando entre eles, tá bom? Mas aí ela serve para realmente aprimorar, né, nosso modelo de gestão, tá bom? Então, se aconteceu em outro lugar, porque eu não iria estar preparado nesse momento. Eu, como empresa, não iria estar preparado nesse momento. Né?
Só que é um momento difícil que estamos vivendo, porque precisamos de recursos para pagar nossos funcionários. Então, muitas empresas estão dando férias para minimizar, né? Tá? Outras já começaram a desligar, né? E outras estão vendo o que vão fazer, tá bom? Então, benchmark é uma das tecnologias de gestão mais úteis para o processo de planejamento. Apoia as definições iniciais, né? Como estabelecimento de objetivos, é o que benchmark faz, como, por exemplo, né? Pode ajudar a direcionar a mudança a ser concretizada a partir de boas práticas. Então, aquela história lá que eu falei para vocês, do carrinho no trilho, observou qual era a outra empresa que tinha boas práticas, tá? E, né, direcionou a ideia para isso aí, tá? Hoje, nós estamos vivendo essa mesma questão. Quais são as boas práticas que outros países estão fazendo para não ter, né, um processo infectuoso maior do que já estamos tendo no país? Então, quais são as boas práticas que outros estão fazendo? Então, nós olhamos externamente, né? Tá bom? Olhamos para o externo nesse momento, para fora, né? E vemos o que está acontecendo lá fora, tá? Para ter essas mudanças atuais. O benchmark é uma proposta de fácil utilização, que pode contribuir com a melhoria de processos, produtos e serviços das empresas que buscam excelência, certo? Então, saindo um pouquinho dessa crise, que já estamos falando muito dessa crise, né, voltando um pouquinho para empresas, então vejam que ela vai trabalhar, ó, vamos melhorar os processos, o que é que uma empresa faz melhor do que a outra, produtos, tá bom? E serviços. Eu lembro, né, que algum tempo atrás, tá? Alguns professores, a gente ficava tentando assistir a aula de um do outro para ver qual era o melhor método que eles utilizavam que atraía mais seu aluno. Então, isso é um benchmark, né? Qual o melhor serviço, como ele utilizava esse serviço de ensinar, de lecionar melhor, qual a técnica que ele estava utilizando, qual a ferramenta que ele utilizava dentro da sala de aula que chamava mais a atenção dos alunos, tá bom? Qual era o método? Então, eu já passei por isso, eu já fui atrás disso, e assim por diante. Então, essas boas práticas são observadas. Para quê? Para que possamos melhorar. Estão vendo ainda o slide? Sim. Para que possamos melhorar, né, a excelência, tá bom? Dos serviços, produtos e processos, né? E aí nós fazemos o quê? Fazemos uma pesquisa, né? Como é que eles conseguiram, né, chegar a essa excelência? Como é que esse produto, né, chega tão alto, né? Atinge um público grande de pessoas, como é que ele é bem aceito no mercado, tá bom? E a gente procura o quê? Quem são as empresas? Empresas bem sucedidas, tá bom? Que funcionam realmente. Então, vou dar uma pausa e vou perguntar a vocês o seguinte: quais empresas que vocês conhecem na história que copiaram, né, ou, perdão, tira essa palavra copiar, que isso é plágio, né, que observaram, né, boas práticas, tá certo, em uma outra empresa e puderam colocar na sua própria empresa para que ela pudesse progredir também. Podem aí desativar o microfone para compartilhar essa ideia. Observem bem. A RAP copiou o iFood. Repete, por gentileza. A RAP que copiou o iFood. Não vamos usar esse termo copiar, pelo amor de Deus. Senão vai virar um plágio isso aqui. Né? Ela viu qual foi as boas práticas. Mas é isso aí. Né? E fez, né? Mas se nós olharmos bem, praticamente quase virou uma cópia, né, pessoal? Tá bom? Quase virou uma cópia. Tipo a Uber e a 99? Pronto. Quem começou primeiro, né? A Uber. A Uber, né? Aí o 99, eita. Esse produto, esse serviço aqui funciona, né? Eles estão sendo bem sucedidos. Então vamos criar uma também, né? Com algumas diferençazinhas, eu pago diferente do outro e não sei o quê, tem uma taxa mais fácil. Então bota umas diferençazinhas para não ficar uma cópia idêntica,
mas é um modelo que foi seguido, né? Tá Se certo? E espelhar, aí é eles isso que começam... você está tentando falar? Quem? Se espelhar? Sim, também, por que não se espelhar? Quem é aqui que não quer observar, puxa, eu estou com um problema em algo, o que é que a gente faz normalmente? Eu preciso aprender. Eu aprendo com quem sabe, né? Então eu vou, tá certo, observar alguém que sabe fazer algo melhor do que eu estou fazendo para tentar ver o que que ele faz de melhor. Eu Petrônio, comentei eu tenho com uma você. dúvida. Tá, A análise do SWOT está dentro do grupo do bait market ou é uma coisa totalmente separada? Tipo, do bait market, não, daquele que você estava falando, que é em questão do planejamento. tá dentro do processo de planejamento, do análise SWOT. Nós vamos falar lá na frente ainda hoje, tá certo? Tá. Né? Nós vamos tocar nesse assunto. É uma das ferramentas de gestão, a análise SWOT. Então, lá na frente, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, certo? Então, procura-se, né, sempre ver quem são bem-sucedidos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se eu compartilhei com vocês que eu estava selecionando vendedores lá para a equipe de vendas na empresa onde eu trabalho. E aí teve uma pessoa lá que disse, eu quero ser o melhor dos melhores, né? Quero ser o mais sucedido. Então, talvez na cabeça dele ele estivesse achando que nós queríamos ouvir isso dele, né? Talvez algum entrevistador quisesse ouvir isso, mas não era o que eu queria. Por quê? Porque nesse momento eu tenho um receio de que pessoas que queiram ser o melhor dos melhores, né, não levem a equipe junto, e façam uma divisão na equipe. E o que eu quero é o seguinte: se alguém tem uma boa prática de venda, né, que possa compartilhar, né, aquela prática que funciona com o outro. Então, às vezes a competitividade, né, impede que isso aconteça, tá? Então, eu digo, eu não vou ensinar meus segredos para ninguém. Tá? Meus segredos são meus segredos, e aí eu seguro, né, eu coloco lá num caixão, tá certo? Num armário, num cofre, e ninguém vai saber. Então, nesse momento, as empresas não querem muito isso, né? A gestão precisa ser bem compartilhada. Claro que se forem concorrentes, a gente vai tentar segurar qual é o meu segredo de sucesso, tá bom? Mas não consegue segurar por muito tempo. De repente, né, nós vamos observando e vamos ver qual é o meio. E, às vezes, nos tornamos até melhores, né, do que o outro, tá? Seguindo em frente. Então, dessa forma, a empresa pode identificar suas próprias fragilidades e potencialidades. Muito bom, né? Se eu estou observando o outro, eu estou vendo o que é que eu tenho de fragilidade. Se eu estou observando o outro, eu estou vendo o que é que tem de potencialidade, o que é que tem de potência nessa pessoa, nesta empresa, neste processo, nesse produto, tá bom? O que é que ele faz de melhor? Vou dar um exemplo claro para vocês. Antigamente, eu não sei se ainda tem hoje, mas acho difícil ter, né? No meu conhecimento, todos os fabricantes de veículos, eles agora estão dando 3 anos de garantia. Se eu estiver errado, por favor, alguém pode me corrigir? Estou certo ou estou errado? Ninguém compra carro novo, né? Então a gente não sabe. Mas assim, as empresas Mas, hoje... professor, Oi? Oi. mas está certo mesmo, a maioria das empresas estão adotando 3 anos de garantia, agora seguindo alguns critérios. Nem tudo dá garantia de 3 anos, não é isso? Isso. Pronto. Mas elas começaram a utilizar, se nós observarmos bem, né? A utilizar esse processo de 3 anos. Antes era apenas não é isso? 1 ano. Por que que elas saíram de 1 ano e foram para 3 anos? Quem pode me ajudar nisso aí? Ninguém sabe? Porque algum concorrente chegou primeiro e disse, olha, meus carros têm 3 anos de garantia, né? E aí os demais concorrentes observaram isso, viu que isso surtiu efeito na venda, surtiu efeito no pós-venda,
né? E começaram a copiar os 3 anos, né? Saíram de 1 para 3. Algumas marcas, pelo menos uma que eu conheço só, não sei se tem outra, talvez algumas outras chinesas aí, não sei. Algumas marcas têm 5 anos, né? De garantia. Você utiliza o carro e às vezes vende na garantia o carro, tá? Então, 5 anos talvez para a maioria das empresas seja demais, mas essa que tem 5 anos, de certa forma, ela consegue ter um valor de mercado de seus produtos maior do que a que tinha 1 ano, que agora não tem mais ninguém com 1 ano, agora é tudo com 3 anos. E observando alguns critérios, né? Não é tudo que é garantido. Se não me engano, algumas empresas ainda estão só garantindo motor e câmbio, né? No 3º ano. Alguma coisa desse tipo. Mas elas estão começando a se adaptar. Estão vendo que funciona em outras empresas, né? Viram essa ideia e disse, não, nós vamos fazer. E aí, muitas vezes, pode ser até uma cópia, né? Nessa hora. Se eu estou fazendo igual, é cópia. Tá bom? Mas, quando nós fazemos isso, nós procuramos o quê? Aí, quem falou aqui em análise SWOT, né? Nós já estamos vendo aqui, ó, ameaças e oportunidades que está lá dentro da análise SWOT, que é uma das ferramentas que nós vamos falar, tá bom? E aí, ó, elas estão o quê? Presente no seu ambiente competitivo, tá? Então, não adianta só olharmos para o nosso umbigo, tá? Nós precisamos realmente olhar para fora. Tem uma empresa, né, que ela é muito famosa, continuando ainda na questão do setor automobilístico, que é a Toyota. Vocês conhecem, não sei se vocês conhecem, alguns de vocês podem conhecer bem, ela tem uma grande fama de revenda de veículos, né? Tá bom? Tem uma certa garantia muito boa de seus veículos que não quebram. Por quê? Ela usa uma estratégia que as outras não utilizam, que ela é conservadora, tá? Ou seja, quando ela vem mudar alguma tecnologia nos seus veículos, as outras já estão cansadas de ter essa tecnologia. Então, elas mantêm a tecnologia dela velha que está funcionando, né, por um bom tempo, até o mercado começar a exigir, dizer, ó, Toyota tem que se modernizar um pouquinho, né? As outras se modernizarem e tudo está aí para trás. Aí, nessa hora, ela começa a dizer, não, tá bom, vamos lá modernizar, porque já funcionou o que tem que funcionar. Um grande exemplo disso para vocês, que eu vou dar, e aí ela viu, né, que estava funcionando, que a maioria dos veículos estão começando a pegar. Existe um modelo de câmbio, né? Câmbio, quando a gente fala, é onde tem a marcha do carro, né? Do câmbio, tá certo? Que chama CVT, certo? Esse modelo de câmbio está sendo muito utilizado em muitos carros e não é novo, né? Pelo menos que eu conheço aqui, desde 2005 já se utiliza em carros. Mas só no ano passado a Toyota começou a utilizar esse câmbio. Todas as outras montadoras começaram a utilizar esse câmbio. Só que ela não copiou, ela disse, não, eu vou utilizar o câmbio CVT mais uma engrenagem X para potencializar esse CVT. Aí ela, nesse momento, né, ela começou a fazer algo diferente das demais, né? Então ela fez o benchmark, olhou a ideia e criou algo a mais. Esse X que eu estou falando para vocês, que é uma engrenagem, a primeira marcha estava fora, né, do CVT, depois acoplava ao CVT. O que foi que aconteceu? Mais ou menos 450 carros nos Estados Unidos, que ela, graças a Deus, ela lançou primeiro nos Estados Unidos, deu defeito para lá. Deu defeito. Então ela trocou, né, pelo meu conhecimento, pode ter até um número maior, né, o câmbio de 450 carros. Então, ela mudou a estratégia dela, modernizou um pouquinho, mas deu um passo a mais, aí pisou na bola, tá certo? Mas, como ela dá toda a garantia possível, ela corrige tudo o máximo possível, ela fez isso aí. O carro chegou agora, né, o novo Corolla, por exemplo, chegou no Brasil já com esse câmbio já corrigido essas falhas. Então, veja que ela fez um benchmark, observou o que funcionava nas outras, tentou melhorar, mas aí cometeu uma falha, né? Nessa melhorada, que com certeza foi um prejuízo enorme, né? Trocar mais de 450 câmbios dos veículos, né? Mais nos Estados Unidos, imagine só, tá bom? Então, nesse momento, tem que se observar essas questões. Eu posso fazer melhor
Posso. Eu posso fazer melhor com uma certa segurança? Posso, né? O planejamento meu está, né, baseado nisso aí? Está. Então, vamos seguir em frente. Se der erro, né, aí sim, nós temos que realmente fazer a correção. E não se esqueçam que existe uma ferramenta para corrigir os erros. Quem é que lembra dessa ferramenta? Alguém lembra dessa ferramenta? Vou lembrar para vocês. Eita, vocês PDCA, eu acho. Opa, qual é? PDCA. É? Como é que é? Fala devagar. Fala devagar. Fala as 3 letrinhas que você falou aí. Não. Eu falei. Diga, vá, continue, por favor. Eu falei PDCA, professor. PDCA, não foi? Ótimo. Foi. Pronto, beleza. Você falou aqui de PDCA. Deixa eu ver se eu estou achando, eu já risquei tanto aqui o quadro, né? PDCA, não é isso? PDCA é excelente, mas o PDCA faz parte do planejamento inteiro, tá certo? Eu falei para vocês uma ferramenta que a gente vai utilizar até dentro desse PDCA. Quem lembra da ferramenta que a gente usa dentro do PDCA? FCA. FCA. Oh, é, isso aí, FCA, né? Estão vendo aqui eu escrevendo? Estão? Sim. Para a gente não esquecer dessa sigla, pessoal, como é que a gente faz com ela? O F Faça significa com o quê? amor. Muito bem, faça com amor. Então, fato, causa e ação. Se está acontecendo alguma coisa errada dentro do PDCA, dentro do todo o planejamento de benchmarks que nós fizemos, né? Nós utilizamos o FCA. Faça com amor seria fato, causa e ação. Ok? Foi justamente, né, o que a Toyota fez. Poxa, qual era o fato? Os carros estavam quebrando, né? Saía da primeira marcha e não conseguia engrenar na segunda. Que no caso o CVT não tem marchas, né? Ele é contínuo. Então não conseguia engrenar, né, nessa continuidade. Então o que ela fez? Ela descobriu o fato, tá certo? Que estavam quebrando. Qual era a causa? Era o defeito dessa engrenagem, né, justamente da primeira para o CVT. E aí a ação qual foi? Substituir todos esses câmbios. Tá? Então ela fez isso aí com excelência, né? O gestor moderno deve estar atento ao que acontece no ambiente da empresa, pois é lá que identifica boas práticas. Dentro da empresa também nós temos boas práticas, não temos? A serem replicadas e aprimoradas. E é lá que estão os principais riscos também. Então, o bom gestor, ele observa o que está também dentro da empresa, né? No seu ambiente. O que é que está acontecendo de melhor, o que é que não está acontecendo. Entretanto, o benchmark também pode ser utilizado internamente, como eu falei, buscando por essas boas práticas a oportunidade de melhorias, pesquisando uma área da empresa. Então, nós sabemos que as empresas são divididas por setores, não é isso? Por setores. E aí, o bom gestor, né, que ele está aqui, por exemplo, tá certo? Ele vai observar esse setor, ele vai observar o segundo setor, observa o terceiro setor. E aí, qual deles está se dando melhor, né? Está tendo melhores resultados? Claro que cada setor desse, né, eles têm também o seu próprio gerente. Talvez o gerente deles, o coordenador, esteja fazendo a diferença junto com a sua equipe, né? E aí o gestor geral, ele procura ver qual desses setores estão fazendo melhor. Então ele busca sempre o que? As melhores práticas, tá, pessoal? As boas práticas, para que possamos melhorar. Então, se esse setor A, por exemplo, né, está muito bom, o setor B não está e o setor C também não, vamos pegar essa prática, tentar aplicar no B e assim tentar aplicar no C, tá? Quando fazemos isso, nós temos uma unicidade dentro da empresa, onde as boas práticas foram, né, colocadas em cada setor. Ok? Alguma dúvida ou pergunta até o momento? Se vocês observarem, naturalmente, nós como pessoas individuais, indivíduos,
nós fazemos o benchmark, né? Então, às vezes a gente pergunta até um colega nosso, cara, como é que tu fez isso? Não é assim que acontece muitas vezes? Como é que tu conseguiu isso aqui? Até quando a gente está fazendo um resultado, está fazendo um exercício, reais, estamos fazendo algum exercício, o colega foi e acertou tudo, e aí a gente pergunta, puxa, como é que tu conseguiu isso? Verdade. Nesse momento é um benchmark, a gente está fazendo esse benchmark, tá certo? Né? Nossos pais faziam isso com a gente, aí alguém pode lembrar que hoje não é muito uma prática utilizada, mas nossos pais diziam, ó, por que você não faz igual a fulano? Por que você não é igual a fulano? Fazia comparações, né? Então eles faziam uma prática meio que ruim nesse momento de benchmark, faziam as comparações. Por que fulano, você não é igual a fulano? Tá certo? Meu pai tinha o costume de dizer que eu era muito calado, né? Vocês sabem que eu sou tímido, né? E aí, eu era muito calado e ele dizia, os outros filhos chegam, conversam com os pais, contam a história do dia, contam a história lá da escola, esse aí chega e fica calado. Então, fazia essas comparações, né, com outras pessoas, outros filhos. Tá? Então, já se fazia benchmark, né, na época, mas não era eu que estava fazendo, era alguém que estava fazendo comigo, tá bom? Mas, nesse momento, tem que entender por que o outro filho fazia isso, né, conseguia conversar. Então, cada um tem a sua história. E aí, nessa hora, tinha que, né, observar quais são as melhores práticas. Então, hoje nós já não fazemos isso, né? Ninguém gosta de ser comparado, gosta? Né? Acredito que não, tá certo? Então, benchmark significa aprender com base em uma forma sistêmica de pensamento. Por que pensamento? Porque nós somos o que pensamos, né, pessoal? Tudo começa na nossa mente, na nossa ideia, tá? E aí nós vamos saber com quem faz melhor, tá bom? Então, aí é benchmark. Para aumentar a chance de sucesso, né, em um processo de benchmark, é necessário que o gestor tenha preparo, né, quanto ao objeto pesquisado para ser capaz de compreender quais boas práticas podem ser, de fato, contribuir para buscar excelência. O que isso quer dizer? Então, eu tenho que ter uma certa competência, e aí nós vamos só lembrar que competência é conhecimento, habilidades e atitudes, né? Conhecimento acumulado, tá bom? Saber fazer e saber fazer acontecer, tá bom? E aí eu sou competente, né? Em muitas coisas, mas em outras eu não tenho competência, tá bom? Então, por exemplo, em corte e costura, se fosse me chamar para fazer um benchmark, eu teria uma certa dificuldade. Porque se eu olhasse uma pessoa que estivesse costurando, para mim, qualquer costura que a pessoa fizer já está boa demais. Mas para ela que costura, ela sabe que ela pode não estar fazendo bem. E aí, se eu olhar uma outra pessoa que costura melhor, ela pode dizer, não, fulano costura melhor do que eu. Mas para mim, né, para Petrônio, que não tem um certo preparo, como eu estou dizendo aqui, ó, um preparo para corte e costura, eu não vou conseguir fazer esse benchmark. Eu não vou ser capaz de observar, de compreender, tá bom? Essas boas práticas, porque para mim qualquer um que fizer tá bom demais. Então, é necessário para que o gestor que faça benchmark, que esteja participando utilizando essa ferramenta de benchmark, ele tem que ter também conhecimento sobre o assunto. Senão ele não vai saber que é bom ou não. Então, esta prática, esta ferramenta que nós já falamos, benchmark, né, deve ser incorporada às práticas das empresas. Claro, já fazemos isso naturalmente em nossas vidas, né? Então, nas empresas têm que ser praticadas, tá certo? Pois não basta utilizar essa tecnologia uma única vez. Então, benchmark, se vocês observarem aqui, eu estou repetindo essa ferramenta, né, constantemente. Ela tem que ser repetida várias vezes dentro de uma empresa. Porque se eu só refaço uma vez, eu quero dizer o seguinte, que eu já fiquei satisfeito com aquele resultado, né? E não preciso melhorar mais. E não é bem assim, né? Todos nós precisamos melhorar constantemente, tá? Então, ela deve fazer, né, o benchmark deve fazer, olha, parte da cultura organizacional da empresa, certo? Então, vamos agora só para conhecer, né, as 4 etapas do processo de benchmark.
Lembre que processo é o quê? Etapa, né? Passo a passo, né? Na produção de um bem ou serviço. Então, o benchmark tem um processo a ser seguido, não é isso? Ok? Vamos ver. Primeiro, precisamos planejar, tá bom? Ou seja, precisamos do planejamento. Nesse momento que aconteceu conosco, uma situação bem atípica, nós não tivemos muito tempo para planejar, mas podemos fazer um benchmark com outro país. Então, o que é planejar? Identificar o que deve ser melhorado. Pode ser no processo, no produto ou no serviço. Então, eu preciso observar, tá bom? Nesse meu celular, o que ele precisa ser melhorado? Precisa ficar calado, não falar quando eu não faço nenhuma pergunta para ele. Não se intrometer dentro da aula. Tá? Então, para isso, eu preciso o quê? Desligar ele, né? Então, eu preciso identificar o que precisa ser melhorado. Então, isso faz parte do planejamento. Então, quando eu estou planejando, eu vou o quê? Definir, ó, critérios, tá certo? Como, né? Indicadores, tá certo? Por que eu preciso melhorar? Eu preciso ter um indicador, tá? Eu não posso medir aquilo que não é controlado, tá? Então, indicadores, ora, para medir as atividades relacionadas e identificar as organizações que vão trabalhar dentro desse processo de melhoria. E nós temos aqui, foi citado, fornecedores ou parceiros. No caso, assim, de produtos, tá bom? Se eu sou uma fábrica, eu não consigo produzir tudo que tem no meu produto, eu preciso de alguns fornecedores para que possa compor o meu produto, e aí nós vamos trabalhar com essas questões de melhoria dentro desses fornecedores, né? Ou qualquer outra área que esteja participando, ok? Então, aqui faz a parte do planejamento. Primeiro, eu identifico, não é isso? Precisa ser melhorado dentro do produto, do processo e do serviço. Vejo quais são os critérios, vamos definir quais são os critérios e os indicadores. Tá? Só assim, né, eu vou poder planejar alguma coisa. Tá? Então, sem identificar que existe necessidade de melhorias, não tem necessidade de planejamento. Segundo passo, coletar dados, né? Então, obtenha o máximo possível de informações sobre a empresa a ser pesquisada, né? Então, no caso, alguém citou aí da questão do Uber, né? Tá bom? E versus o 99, não é isso? Então, com certeza, essa empresa, a 99, que surgiu depois do Uber, tá bom? Obteve o máximo de dados, né? Ele coletou o máximo de dados aqui para entender como é que a Uber chegou a fazer tanto sucesso. Ela começou a olhar informações, tá certo? Da empresa pesquisada, né? Aí, por meio de fontes, certo? Secundárias também pode ser. Os jornais, a Uber está crescendo tantos por cento. Aí começa a sair, né? Esses noticiários, né? Revistas especializadas, publicações, internet. Então, tem várias formas de nós sabermos, né? Eu confesso a vocês que certa vez eu fui dar um treinamento e aí era sobre atendimento ao cliente. E eu queria ver qual era a melhor empresa mais bem conceituada no mundo sobre treinamento. Tá? Vocês sabem qual é a empresa mais conceituada no mundo sobre treinamento, sobre atendimento ao cliente? No mundo todo? No mundo eu quero a melhor empresa do mundo que faz o melhor atendimento ao cliente. Conhece? O que eu sei que tem, tipo, um planejamento totalmente antes da pessoa começar a trabalhar é na Empadinha. Eles têm, tipo, todo um padrão de atendimento lá. Uhum. Empadinha Barnabé, você está falando? É, professor. Eu sei Certo. que antes de eles começarem a trabalhar, eles passam por um treinamento para você atender bem ao cliente. Perfeito, isso. Eles estão certíssimos. Deixar as pessoas dentro do padrão, não é isso? Mas aí, ó, veja a ideia. Eu ia preparar uma palestra, um treinamento de um dia inteiro, tá certo? Sobre atendimento ao cliente. E queria fazer um benchmark, né, sobre uma determinada empresa. Então, eu queria procurar a melhor empresa
que tivesse o melhor atendimento ao cliente. A pergunta é, qual é essa melhor empresa? Alguém conhece? Não estou dizendo que a Empadinha Barnabé não tem um bom atendimento, não disse isso. Eu estou dizendo que tem uma que é referência mundial. McDonald's. Oi? McDonald's. McDonald's? Discordo. Tu trabalha lá, né, cara? Diz logo. Né? Não, Eu pessoal. discordo. Eu vou descrever aqui, ó. É o Google. Já consegue? É o Google o quê? Qual é essa empresa aqui? Conhece essa? Quem já foi na Disney? Nem eu fui, tá? Eu tava lá Mas eu semana conheço. passada. Tu estava lá semana passada. Mentira, tu tá fechado. Deixa de conversa. Olha, né, na Disney, ela é considerado o maior exemplo de atendimento, certo? E aí, como eu sabia, né, que era um modelo Disney, né, de atendimento ao público, atendimento ao cliente, cara, se eu fui dar um treinamento sobre atendimento, em quem eu vou me espelhar? Né? Na Disney. Aí eu fui lá na Disney para ver como era que funcionava? Jamais que eu fui. Tu sabe que eu não vou gastar dinheiro com isso, né? Vocês sabem. Então, o que é que eu olhei? Eu olhei jornais, olhei revistas que falavam sobre a Disney, especializadas, publicações, internet. Cara, descobri vários artigos, vários estudos sobre a Disney, porque ela é um exemplo. Então, peguei todo o modelo dela, assim, de certa forma, né? Entendi como é que ela funcionava, né? Criei um treinamento para isso, e aí, ó, eu estava lá dando esse treinamento, né, numa determinada empresa X. No final do dia, disseram para mim, professor, tem que dar esse treinamento para o dono da empresa, não é para a gente mais não. Então, veja que o gestor, certo? Estava faltando com isso, ele deveria estar lá também, dentro da empresa, ou dentro do treinamento, né, para ser treinado. Então, o treinamento foi válido, foi bom. Pode falar. Professor, a empresa que eu trabalho, ele se baseia no modelo Disney, Pronto. Qual é a empresa que tu trabalha? no Hospital Memorial São Francisco. Opa, muito bom. Então, eles se baseiam, não é isso, no modelo Disney? Isso, eles... eu vacilei, nem dissociou, mas é isso aí mesmo. Eles se baseiam em encantar as pessoas. Isso, muito bem. Então, realmente, a Disney, né, ela tem... É um caso de sucesso, tá certo? É considerada a melhor empresa que encanta as pessoas, tá bom? Eu nunca fui na Disney, mas o meu filho foi na Disney, né? E lá ele encostou em alguma árvore lá que tinha um espinhozinho e pegou no dedo dele, certo? Então foram lá, nessas viagens tem seguros, tem tudo, né? Ele foi lá para a enfermaria e as pessoas deram, né, um atendimento para ele, tá certo? Excepcional. Inclusive todo mundo que vai lá, né, com alguma coisa, algum probleminha, sai com um presente. Tá? Então ele ganhou um presente que até eu queria ter ganhado aquele presente dele. Tá? Então, num dia que eu for na Disney, eu vou me furar de alguma forma e vou lá para a enfermaria ver se eu ganho alguma coisa lá. Tá? Mas o treinamento é esse, pessoal. A gente tem que se basear em quem faz melhor. Tá certo? Se espelhar em quem faz melhor. Então, para isso, eu preciso coletar dados. E foi isso que eu fiz, né, na época desse treinamento. Tá? Quando a gente coleta dados, né, tem mais um propósito também, que é para definir quais são informações que serão coletadas, né, no processo e como a coleta deve acontecer. Tá? Então, como na Disney não podia ir lá e fazer pesquisas, né, reuniões com as pessoas, tá certo? Entender melhor, tá? Então eu fiz com quem já tinha ido, entrevistei, pesquisei com pessoas que já foram lá, que gostaram, tá bom? Além de ter lido todas as informações. Então, a coleta de dados, quanto mais informações nós tivermos, melhor é. Eu podia fazer a visita de campo? Eu não, tá? Agora não. Mas pesquisei com pessoas que fizeram essa visita de campo, realmente, né? Que vivenciaram, tá bom? Então, quanto mais dados nós tivermos, melhor é. E aí eu digo assim, puxa, isso aqui é legal deles, eu vou utilizar do que eu coletei. Esse processo é bacana, eu vou utilizar. Ah, esse outro processo eu não achei interessante, não vou utilizar, né? Então, nós vamos começando a selecionar o que seria bom e o que não seria, tá?
O terceiro, analisar as comparações. Tá? Sistematizada, né, as informações coletadas por meio de um relatório sobre as atividades pesquisadas, criando um ranking, certo? Conforme aspectos de qualidade, custos, né? Custos e etc. Tá? Então, o que é que faz melhor? Então, quantas empresas falam de atendimento? Aí eu poderia colocar um ranking, né? Ah, vamos lá, Disney, aí citaram aí Empadinhas Barnabé, aí citaram McDonald's. Se eu colocasse num ranking aqui, tá bom? Quem estaria em primeiro lugar, quem estaria no segundo lugar, quem estaria no terceiro lugar? Eu preciso falar? Não, né? Nós provavelmente já sabemos, né, quem estaria nesse ranking, certo? Quando eu conheço essas empresas que fizeram isso, eu digo, poxa, em quem eu me espelho? É claro, né? Quem está em primeiro lugar. Comparar com, deixa eu ver. Comparar com a forma que a organização desenvolve essas atividades. Aí nós vamos olhar aqui, ó. Nós vamos destacar os aspectos que podem aprimorá-las, né? Então, o que é que eles fazem que pode me ajudar, que pode me aprimorar, que pode me consolidar, tá? E aí eu vou disseminar o relatório, dizer, olha, esse processo que eles fazem, né, de acordo com o nosso relatório aqui, é muito bom e nós poderíamos melhorar nossa empresa se nós pudéssemos ter algo parecido com o deles ou até melhor com o deles, tá certo? Então, a análise e comparação é muito importante. Por último, né, nós temos o quarto, tá, que é a elaboração e implementação do plano de mudança. Essa etapa é realizada por um processo de mudança. E aí nós sabemos que mudança é um negócio difícil, né? Nós aceitamos mudanças muitas vezes por imposição. E o ser humano, ele tem uma certa resistência à mudança. Então, o gestor, nessa hora, faz uma diferença muito grande. Então, por um processo de mudança que você já aprendeu, né, em outras aulas anteriores, né, desenvolvendo o máximo de pessoas diretamente relacionadas às atividades a serem aprimoradas. Então, eu consigo mudar, né, uma organização, uma cultura sozinho? Não. Eu posso trabalhar, ter as ideias, fazer todo o planejamento, mas eu preciso de pessoas, né? Porque as empresas são compostas por pessoas. E aí, olha o que ele está dizendo, o máximo de pessoas possíveis, tá? Quanto mais gente nós conseguimos colocar, né, nesta panela de mudança, tá, melhor é, porque aí nós vamos influenciar mais outras pessoas. Dentre os benefícios dos gestores, né, que utilizam a tecnologia de benchmark, né, destacam-se, né, obter diferenciais, né, promover, né, a aprendizagem, né, contínua, que isso é importante. Quando a gente fala contínua, no que não confunda contínua com para sempre, né, mas sim ininterrupta, né, que não tem interrupção, né, e uma sinergia, né, de ideias e manter o foco e performance. Essa sinergia é importante, pessoal. Quando a gente fala de sinergia, é o quê? Poxa, a minha ideia realmente agrada a outra pessoa, a pessoa também teve, né, o mesmo sentimento de que essa ideia é boa, então isso aí a gente gera sinergia, tá bom? É importante saber que para a prática dessa tecnologia de gestão deve-se embasar o processo em aspectos éticos, tá? Então, quando eu falo de ética, lembra que a gente falou da palavra copiar? Tá aqui, ó, copiar, né? Pode parecer uma cópia, mas não deve ser cópia, tá, pessoal? Não deve ser cópia. Ou reprodução. Também é necessário que a organização ou área participante esteja de acordo com o benchmark em seus processos produtivos ou serviços. Nós falamos aqui sobre essa ferramenta e mostramos e vimos por vários motivos que ela é muito importante em nossas vidas, tanto na vida pessoal, na vida profissional, dentro das empresas, seja lá em qual momento estamos servindo, né? Vivendo, tá? Mas precisamos entender o seguinte, que algumas coisas podem ser copiadas, tá? Outras se tornam plágios. É igual eu fazer um trabalho acadêmico e olhar para um colega, sei lá, uma pessoa que fez, eu pesquisei na internet, que trabalho bonito. Eu vou fazer uma cópia porque esse trabalho é legal.
né? Nesse momento eu estou fazendo benchmark, eu posso até ter lido e ter iniciado o benchmark, ter observado, ter planejado, como o cara fez, como outra pessoa fez, legal. Mas se eu fizer a cópia, eu estou sendo antiético nesse momento. Porque eu estou tirando o esforço que eu deveria ter para conseguir aquele resultado, né, de mim mesmo. Eu estou roubando de mim mesmo esse esforço, né, e me aproveitando do esforço de outro para fazer. E isso é antiético, tá? Não é legal, não é bacana. Ok? Então, logo no início dessa apresentação, né, dessa tecnologia de gestão, você pode ter notado que ela possibilita fazer uma análise para identificar os aspectos de seu ambiente. Então, vamos aproveitar a oportunidade de aprender, que um aluno anterior aí já falou, que eu não estou conseguindo ver quem está falando, às vezes eu reconheço a voz, tá bom? Falou sobre a análise SWOT, que é mais uma ferramenta. E essa análise SWOT, muitos de nós já ouvimos falar dela, né? Já sabemos como funciona. Então, vamos só relembrar aqui algumas questões. Então, as premissas básicas, né, da análise SWOT. Primeiro é o quê? É um mapeamento ambiental, tá certo? Entender, né? Diagnosticar, tá certo? Observar tudo que acontece no ambiente, né? Mapear realmente. É quando a gente pega lá o Google Maps e a gente está vendo lá as ruas, sabe tudo que está acontecendo, isso é um mapeamento, né? Tá? Pelo qual o gestor faz um diagnóstico externo à organização a fim de identificar oportunidades e ameaças presentes. Então, quando eu faço o mapeamento, eu vou entender tudo que está acontecendo. É como se eu pegasse um mapa, realmente, o Google Maps, e olhasse assim, poxa, essa rua aqui não é legal eu ir, porque eu vou pegar muito congestionamento, tá bom? Vou me atrasar. Esta outra aqui é melhor, tá? E até o Google Maps já faz isso por nós. Mas se nós fôssemos fazer sem isto, né, sem essa tecnologia, né, esse mapeamento seria para que pudéssemos, né, ter um diagnóstico externo, tá? O que está acontecendo fora. Essa é a primeira etapa, né, básica. Né? A segunda é a avaliação interna. Vocês estão escutando barulhos? Estão? Está havendo batidas de panela aí onde vocês estão? Tô ouvindo Tô escutando um panelaço. cachorro lá, tem dois batendo. Tá um panelaço. Tá tendo um panelaço aí, professor? Tá tendo um panelaço aqui. Isso. Vou me juntar. Aonde, Aqui, professor? Hein? Aonde o quê, rapaz? Quero nem saber onde é. Você Mas tá vamos, batendo panela, rapaz. vamos tentar não escutar, não prestar atenção nesse panelaço. Tá bom? Já teve um cara que gritou ali, vai dormir! Com o outro. Vamos embora, então. Vamos agora observar o segundo, tá certo? Avaliação interna. Isso é essa Tá? coisa da senhor. Hein? É o quê? Isso é um protesto contra mim, é? Essa coisa da. Tá. Vai lá, vamos embora. Vamos continuar aqui, né? Ó, avaliação interna, cujo diagnóstico, tá certo? É realizado internamente, uma palavra está dizendo que é interna, né? A organização para verificar seus pontos fortes e pontos fracos. Vejam que a parte externa, nós estamos falando de oportunidades, isso é a parte externa, e ameaças, dentro da análise SWOT, né? E quando eu falo da parte interna, eu estou vendo o quê? Meus pontos fortes e os pontos fracos. Tá bom? O que tem de bom, o que tem de ruim. Então, aqui está o mapa para vocês, tá certo? A figura aqui, em geral, que está falando sobre análise de SWOT, né? Quando eu falo da parte interna aqui, meus pontos fortes, o que é que eu tenho de ponto forte, o que é que eu tenho de pontos fracos, né? Então, aqui o que é que me ajuda e aqui o que me atrapalha. Essa é uma ferramenta muito importante. Isso é uma análise, né, que nós vamos fazer sobre nós mesmos. Se nós parássemos um pouco agora e fôssemos criar essa cruz aqui e colocasse, puxa, quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos, tá certo? E aí, olhando externamente, né? Olhando externamente, quais são minhas oportunidades, tá bom? Quais são as minhas ameaças, tá?
nós conseguimos identificar tudo isso aí. Vocês sabem que eu gosto de fazer uma pergunta, né? E aí, quem é que lembra da pergunta que eu gosto de fazer? Alguém lembra? Quem é você? Eita, esse cara é bom. Quem é você, né? É uma pergunta clássica. Mas vamos lá, então. Se você conhece a sua matriz SWOT, né? De você mesmo, você consegue responder quem é você. Concordam comigo? Positivo. Então, se vocês fizerem nesse momento a matriz SWOT da vida de vocês, do eu de vocês, vocês vão se dar muito bem, porque vocês vão descobrir oportunidades, ameaças, ponto fraco que precisa melhorar, os pontos fortes que precisam aí, tá certo? Deixarem aí firme ainda. Quer falar? Sim, professor. Com frequência, nas entrevistas de emprego, eles perguntam qual é uma qualidade sua ou um defeito. Geralmente é muito difícil a gente falar nosso defeito. É difícil. Realmente é porque a gente não quer, nesse momento, expressar nossas fraquezas, né? Mas essas fraquezas são importantes serem colocadas para fora, né? Serem expostas, para que nós possamos reconhecer que precisamos melhorar essas fraquezas, né? Esses pontos fracos, tá bom? Como eu falei para você, nessas entrevistas de emprego, né? O diretor da empresa perguntava a quem estava sendo entrevistado, dizia assim: me diga 5 pontos fracos seus. Aí eu olhava para o diretor e digo: caraca, 5 pontos fracos é para deixar o cara logo, eliminar o cara da entrevista. Então, as empresas precisam, né, identificar, como nós precisamos identificar, como gestores, como pessoas, como indivíduos, tá certo? Quais são esses pontos fracos para que possamos melhorar. Isso é uma questão de humildade, de reconhecimento, né? Tá certo? Quais são os pontos? O que é que me ameaça lá fora? Tá certo? Tá certo? Quais são as oportunidades que eu posso ter com esses meus pontos fortes? Então, vejam aqui que tem aqui, olha, uma linha, né, que ajuda e a outra que atrapalha, tá? Então, vai me ajudar os pontos fortes e aí me proporciona algumas oportunidades com esses pontos fortes, né, que eu tenho. O que é que vai me atrapalhar? Os pontos fracos. Com esses pontos fracos, algumas coisas me ameaçam, tá? Então, a análise SWOT busca diagnosticar o ambiente externo para identificar as oportunidades, né, a serem exploradas e as ameaças a serem neutralizadas, tá? Ou evitadas, né? Tá bom? Então, se uma empresa ela tem problemas, tá bom? Que você acha, puxa, eu não consigo, né, superar essa situação, eu não consigo resolver isso aqui, tá bom? Porque eu não tenho essa capacidade nesse momento, mas eu tenho oportunidade de melhorar em outros aspectos. Aí eu vou fazer o quê? Neutralizar. Se eu não conseguir neutralizar, eu vou evitar o quê? A ameaça, né? Já que eu não consigo resolver ela. Compreendem bem isso aí? Alguém tem alguma pergunta? Esse povo tá com disposição para bater panela, viu? Se concentrem na porque aula. o presidente está falando. Se concentrem na aula. Vamos para frente. Nós falamos aqui o seguinte, sobre o diagnóstico interno, não é isso? Vamos falar sobre o diagnóstico interno para vocês, certo? Então, já o diagnóstico interno, né, procura identificar os pontos fortes da empresa, né? Vamos destacar aqui pontos fortes e a serem aprimorados. E os pontos fracos a serem corrigidos. Eita, que o barulho está grande, viu? Bastante grande. O pessoal aqui se empolgaram. Se empolgaram. Eu tô achando que essas panelas não vão servir mais para nada depois, viu? Numa situação dessa aqui. Desse jeito. Então vamos lá, voltando aqui, né? Como estamos falando de diagnóstico interno, né? Tá bom? Vamos olhar os pontos fortes. Eu tô até com medo que invadam aqui. Caraca. É porque Bolsonaro estava fazendo um pronunciamento na televisão. Ah, ele tá fazendo pronunciamento, é?
mas já Aí a acabou. pessoa fica de tempo. Beleza, então. Então vamos lá, então. Voltando aqui ao assunto, né? Nessa questão aqui de pontos internos, vamos observar os pontos fracos que precisam ser corrigidos, né? Melhorados ou eliminados. Se vocês fizerem isso com vocês mesmos, tá bom? Fizerem uma análise SWOT de vocês, tá? Vocês vão observar que existem coisas que vocês vão olhar de, puxa, nós fizemos uma brincadeira, né, na sala de aula que eu coloquei um QR Code, né? E vocês lá traçaram o perfil de vocês. Estão lembrados desse dia? Sim. Vocês viram que teve pontos fortes e pontos fracos. Não foi isso? Isso. E vocês concordaram com aqueles pontos fortes e aqueles pontos fracos. Então, é o momento de quê? De pegar esses pontos fracos e melhorar, pessoal. Alguém já falou para vocês, de acordo com o perfil que vocês traçaram lá, né, naquele diagnóstico, né, aquela ferramenta chama-se de DISC, tá? No DISC lá, e vocês puderam observar o que precisa ser melhorado. Então, já fizeram a sua própria análise SWOT naquele momento, mas podem ser feitas outras também. Então, os pontos fortes e as oportunidades ajudam na atuação do gestor, né, ao buscar os objetivos, né, e os pontos fracos, né, as ameaças atrapalham nessa busca. Então, veja que existe uma guerra, né, um travamento ali, né, um cabo de guerra, onde eu tenho meus pontos fortes e oportunidades, e aí meus pontos fracos e ameaças estão lá atrapalhando o que é de bom em mim. Então, por isso que em alguns slides aqui, falou que a gente precisa eliminar, elimina esse negócio, senão nós não vamos conseguir progredir. Isso eu estou falando na vida pessoal, isso eu posso falar dentro das empresas. Então, esta é uma ferramenta que nós podemos diagnosticar o que é bom e o que é ruim. Então, quando eu digo assim, puxa, isso aqui é ruim, aí eu uso outra ferramenta que nós falamos anteriormente, que é o benchmark. Puxa, se eu estou ruim nisso aqui, se isso aqui está me causando alguma ameaça, eu vou usar o benchmark constantemente. E vou ver qual é a outra empresa que dentro dessa minha falha, ela faz bem. Ela é boa, certo? E aí nós vamos procurar melhorar essa situação. Por isso, né, que o gestor ele deve ter clareza desses aspectos para otimizar sua atuação, visando alcançar os objetivos do planejamento, tá bom? Agora nós vamos conhecer outra ferramenta de gestão muito utilizada pelo gestor organizacional, que é o SIG, né, que é o Sistema de Informação Gerenciais, Sistema de Informações Gerenciais. O ambiente do SIG envolve a organização, a tecnologia, tá? A administração e relação, né, dessas partes com o ambiente externo, tá? Os componentes do SIG são partes integrantes da empresa, ou seja, quem é que compõe o SIG, tá bom? Pessoas, estruturas, procedimentos, políticas e culturas, todos eles fazem parte, né, desta ferramenta. Então, todas elas vão apoiar as relações entre os elementos, tá certo? Então, eu posso ter ótimas pessoas trabalhando comigo, mas se eu não tiver uma boa estrutura, não dá certo. Se eu tiver boas pessoas, boas estruturas, mas se eu não tiver procedimentos, também não dá certo. Se tudo isso que eu tiver não tiver política, não dá certo. E cultura também. Então, quando a gente lembre-se de cultura, é o quê? São costumes, tá bom? De uma organização, são coisas boas que são replicadas, né? De gerações e gerações, tá bom? De tempos e tempos. Então, é aquilo que é fixo, é a identidade de uma empresa, né? E aí, as formas, né, de apoio do SIG da empresa são nível estratégico, que apoia, né, as vantagens estratégicas da empresa. Nós temos o nível tático, tá certo? Que dá apoio às tomadas de decisões, tá? Que foi traçada pelo nível estratégico, e as operações, ó, que vai realizar, né, o que foi tomado em decisão. Então, nesse momento, está aqui, ó, o SIG, certo? Está aqui para a gente estudar ele. Note que o SIG é definido conforme a necessidade de informação de cada nível. O SIG usa hardware,
softwares, rede e pessoas para transformar os recursos da empresa em dados. São dados que vão nos dar, tá certo? Informações gerenciais, sistema de informações gerenciais, que é o SIG, para tomar decisões, né? Então, esses dados, né, são gerenciados, tá certo? Por agentes integradores no desenvolvimento de serviços, né, para fornecer informações úteis, ou seja, vão me dar informações para eu ter decisões, tá? É um conjunto de componentes interrelacionados, trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informações com a finalidade de facilitar o planejamento, tá? O controle, a coordenação, a análise e o processo decisório. É o que nós estamos vendo hoje nas empresas, tá bom? Então, esse sistema de informação gerencial está sendo muito utilizado, tá bom? Nós estamos coletando, né? Nós estamos aqui fazendo o quê? Aqui, vamos lá, trabalhando junto, todo mundo, né? O país inteiro está trabalhando junto, ou está tentando trabalhar junto, quando não tem um panelaço desse atrapalhando, tá certo? Né? Para coletar dados. Quais são os melhores dados? Né? Que decisão eu vou tomar amanhã? Eu fecho ou não fecho? Eu vou trabalhar ou não vou trabalhar? Né? Tá bom? Recuperar informações perdidas, processar, armazenar, opa, vamos guardar isso aqui, que isso aqui é importante, distribuir informações. Mas tudo isso é importante para que nós possamos ter um processo decisório. O que é que eu vou fazer com tudo isso? Certo? Então, dentre as muitas, né, opções, alguns SIGs mais utilizados pelas empresas são, né, planejamento, não vou ler em inglês não, tá? Como é o nome daquela menina que esqueci até o nome dela aqui. Normalmente ela fala inglês, não sei nem se ela está aqui no grupo da gente aqui, tá bom? Né? É o ERP, né? Que na sigla em inglês, né? Enterprise, né? Ou planejamento de recursos empresariais, tá? E tem também o CRM, né? Que é gestão de relacionamento com o cliente. Então, essas são algumas opções de sistema de gerenciamento, né? Sistema de informações de gerenciamento, tá? Então, são alguns softwares, são alguns recursos, algumas ferramentas, algumas tecnologias que são utilizadas. Nós temos também os 6 sigmas, né? Que é uma metodologia de abordagem sistêmica que envolve toda a organização e visa reduzir as falhas quase zero. É fácil isso? Não é fácil, mas nós sabemos que é possível, porque existem empresas, né, que eu já citei o nome delas, que já atingiram 97% de acerto em suas operações. Então, quase zero, certo? Mas não chegaram a zero. Esses últimos 3% de acertos é o mais difícil, é o que eles estão procurando sempre. Então, para melhorar, né, o desempenho deles, né, por meio de melhorias contínuas. Então, não podemos colocar uma melhoria e esquecer essa melhoria. Ela tem que ser contínua, ininterrupta, tá certo? Então, sua implantação demanda forte comprometimento de alta gerência, treinamento, recursos, alinhamento estratégico e uma estrutura que atue disseminando, compartilhando, né, e consolidando a mudança da cultura organizacional. Então, o programa 6 Sigma tem sua estrutura formada pelos seguintes participantes. Primeiro, eles usam Champions, né? Lembra daquela música lá dos Queens? Alguém sabe cantar? Então, são os campeões, né? Gestores que definem, direcionam e garantem o programa, tá bom? Os Masters Black, né? Belts. Ou os mestres faixa pretas. Olha, a gente está quase numa academia aqui de karatê. Aqueles que se dedicam integralmente como mentores dos Black Belts e assessores, né, dos campeões, que são da primeira etapa anterior, certo? Então, o programa 6 Sigma tem sua estrutura formada pelos seguintes. Nós temos, já falamos do primeiro e do segundo, né? Nós temos Black Belts, ou faixa pretas, líderes das equipes,
que conduzem os projetos. Nós temos aqui os faixas verdes, é quase uma academia mesmo, de karatê, judô, né? Os faixas verdes, membros da equipe, certo? E os ielos, ó, tá bom? Os faixas amarelas, funcionários operacionais treinados que dão suporte aos gestores do programa. Tá? Então vejam que cada um desses tem uma função específica dentro desse programa. O processo, né, de um programa Six Sigma utiliza o método desse aqui, ó, DMAMC, cuja sigla, né, representa as 5 fases: definir, né, oportunidades; medir, que é o M, né, desempenho; o A, analisar oportunidades, tá certo? O outro M, melhorar o desempenho, tá? E por último, C, controlar o desempenho. Então, nesse momento, eu só consigo definir oportunidades se eu tiver utilizado lá a minha análise SWOT. Não é isso? Eu só consigo medir meu desempenho se eu controlo o que está acontecendo. Eu só consigo analisar minhas oportunidades se eu tiver feito a análise SWOT, melhorar meu desempenho, controlar se eu tiver realmente... Como é que eu vou medir? Eu só posso medir se controlar, né? Todo o desempenho. Então, eu tenho que estar lá marcando, fazendo as medições, né? Que é muito importante. O Six Sigma também minimiza os custos com redução ou eliminação de atividades que não agregam valor ao processo. Então, pessoal, tudo que não agregar valor ao processo, que está sendo repetido, sem utilidade, com certeza vocês têm experiência do seguinte: poxa, na minha empresa, não sei por que a gente faz isso, né? Todo dia a mesma coisa, não tem utilidade de nada. Com certeza vocês devem ter alguma experiência dessa, né, em alguma empresa que vocês passam. Tá? Então, não agrega valor, é um desperdício de tempo, né? Então, o Six Sigma, né, ele começa a trabalhar isso aqui, né, para que possamos dar valor aos processos e maximização da qualidade e saída dos procedimentos para obter lucro, né? Porque é para isso que a empresa existe, para ter lucros, né? Então, nesses níveis, nos 6 níveis esperados pelos acionistas, tá? Então, o acionista, infelizmente, eles estão vendo apenas, muitos deles, não só ele, mas muitos deles estão vendo apenas números, né? Porque nós precisamos realmente ter, né, resultados, atitudes, mudanças, para que possamos agradar esses acionistas. Aí nós podemos olhar assim, puxa, vamos fazer tudo para agradar um acionista? Claro. Se vocês hoje compraram uma ação por R$15, vocês vão querer que os gestores desta empresa, né, possam fazer o melhor possível, possam usar todas essas ferramentas para que a sua ação possa ter valor dentro da empresa. Então é natural. Se a gente pensar só que só estão visando lucro, se vocês comprarem uma ação por R$15 apenas, né, apenas R$15, tá certo? Vocês vão querer a mesma coisa, tá? Então é fácil se colocar no lugar do outro. Pessoal, estamos encerrando nossa aula, tá certo? Hoje. Queria saber se vocês têm, né, alguma pergunta, algum comentário sobre o que nós já falamos aqui, tá bom? E se tem, está aberto para que vocês possam falar. Não, obrigada. Oi? Tem não, obrigada. Até amanhã. Já sei, é você, viu? Não estou nem vendo quem é que está falando. Mas é o seguinte, pessoal. Eu vou postar para vocês um exercício, tá bom? Né, vou observar aquela sugestão do Wolfram, tá? Para que nós possamos, né, ver um modelo de empresa e possamos dividir. Eu fico só preocupado porque nós estamos tão separados um do outro que eu não sei se a gente vai conseguir sincronizar nesse trabalho. Então, vamos estudar. Se tiver ideias, pode, né, passar mensagem pelo WhatsApp, nós estamos aqui, tá bom? E enquanto está, né, nesse modelo de isolamento social, vamos continuar nesse método aqui. Eu espero que tenha ajudado, vocês tenham, né, entendido, tá certo? E esse material eu vou postar lá no AVA e vou postar também no grupo. Tá bom assim? Combinado?
Ok. Ok, Certo, então. professor. Se tiverem alguma dúvida, tá bom? É só falar, é só perguntar. Tem um grupo também, a gente não vai perder o contato um com o outro, tá certo? E até a próxima aula, né? Acho que eu tenho aula com vocês amanhã, né? Com alguns de vocês, empreendedorismo, não é isso? Pronto. Então amanhã a gente se encontra de novo, né? Nesse mesmo método, o empreendedorismo, tá? Agradeço a todos e tenham uma boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Professor, vai ser Tchau, o mesmo professor. link? Mas, Amanhã? Vai ser o mesmo link amanhã, Petrônio? Não, é outro link. Cada dia é um link diferente. O senhor vai Tá? mandar lá, né? No grupo? Eu mando também. Tá lá no Certo. AVA, mas quem não tiver acesso, eu mando Obrigado. também. Tá bom? Tá. Obrigado. Tá bom, Tá então. bom. Obrigado. Pamela estava presente. Tchau.